Alguém aqui tem um produto digital ou físico e sabe, tendo feito já pesquisa de concorrentes, que o seu produto é muito melhor que o seu concorrente, mas você não consegue vender tão bem quanto ele? Levanta a mão. Ok, muita gente. Um dos principais pontos que vocês estão errando é no marketing. Só isso. Eu quero mostrar para vocês o quanto o marketing é cruel. O quanto que ele consegue persuadir as pessoas. O quanto que ele consegue ao mesmo tempo fazer o bem. Ok? Prestem muita atenção nisso. Você não tem que ter medo de ser vendedor. Você tem que ter medo de ter um produto excelente, enquanto outras pessoas têm um produto ruim e estão fazendo mais vendas que você. Só porque você não sabe usar as palavras certas. Só porque você não sabe apertar os gatilhos certos. Se você sabe que o seu produto é muito bom, você está perdendo o jogo e não devia perder. Ok? Certa vez, o Steve Jobs estava andando ali com um jornalista que já tinha escrevido sobre ele umas 3 vezes antes, nos corredores, prestes a fazer o lançamento do Macintosh 2. Daí esse jornalista, do lado dele ali, viu nos corredores do backstage, do estágio, uma foto de um cara chamado Alan Turing. Alguém já ouviu falar nesse cara? Poucas pessoas. Alguém já ouviu falar na Segunda Guerra Mundial? Praticamente todo mundo, né? Legal. Isso não é justo pro Alan Turing. Coitado. O jornalista perguntou pro Steve Jobs: quem é esse cara na parede? O Steve Jobs respondeu: é o Alan Turing. O Alan Turing venceu a Segunda Guerra Mundial e de quebra ainda inventou o computador. Aí o cara ficou pasmo. Como assim? Você vai usar o Alan Turing na campanha agora de lançamento do Macintosh 2? O Steve Jobs disse não. Ele perguntou: por quê? O jornalista. O Steve Jobs respondeu: porque você teve que me perguntar quem ele era. É cruel. O marketing é cruel. O Steve Jobs era literalmente um gênio. Não só para fazer as coisas tão perfeitas como ele fazia, mas também para marketing. Marketing. As pessoas não queriam na época, por nada, comprarem computadores tão caros. A assistente dele estava falando com ele e ele respondeu o seguinte: a classe econômica pousa no mesmo horário da primeira classe. Não interessa. Eu vou achar pessoas que vão conseguir pagar por isso. O marketing é cruel. Ele resolveu não colocar o Alan Turing lá. Não faria sentido, as pessoas não conhecem. Para que eu vou dar reputação para ele? É mais fácil eu colocar a cara de alguém que eles já conhecem. Ok? O marketing é cruel. Quem conhece esse cara? Tesla. Levanta a mão, por favor. Legal. Toda vez que eu falar marketing, a partir de agora, eu quero que vocês tentem juntar o que eu acabei de falar para entenderem o que eu quis dizer. Ok? O Nikola Tesla está mais presente na vida de vocês que vocês imaginam. Literalmente. Esse cara, quando você aperta o controle do chaveiro para fazer a porta do seu carro abrir, esse cara está presente. Quando você aperta o controle para mudar de canal ou para, fazer qualquer outra coisa, esse cara está presente. Quando você pega no seu celular e vai falar com a sua mãe ou com o seu pai, esse cara está presente. Ok? Em 1898, ele criou um negócio chamado Telautomaton. Ele apresentou isso numa feira de ciências, junto com várias outras coisas ali que ele estava apresentando, que era nada mais, nada menos que um barquinho assim, que estava sobre uma água, numa piscina, que podia ser controlado por controle através de ondas de rádio. Poucas pessoas não ligaram para aquilo na época. Não achou muito interessante, não. Ele tentou fazer o seguinte: ele tentou falar lá com o exército,
tentando vender a ideia de fazer com que eles construíssem mísseis guiados por rádio. Isso antes da Primeira Guerra. E os caras não quiseram nem conversar. Nem conversar. A Primeira Guerra veio, e como que você acha que ficaram os generais quando viram que os outros países estavam fazendo a mesma coisa? Mandando bomba para tudo que é lado, com mísseis guiados por rádio. Esse cara foi o gênio mais injustiçado da história, por quê? Em dezembro de 1912, um cara chamado Guglielmo Marconi fez o seguinte: colocou a boca no trombone e falou: eu fiz a primeira transmissão de rádio através do Oceano Atlântico. Agora esse cara está nos livros de história. Mas espera aí, ele usou toda a tecnologia do Tesla. Tesla não ligava para isso. Ele não ligava para o marketing dele. Ele é um cara isolado, tinha um problema compulsivo por trabalho. Quem já pesquisou a história dele sabe do que eu estou falando. Mas foi injustiçado. Pô, o Marconi ganhou um prêmio Nobel, enquanto o Tesla até então não tinha nenhum. Tesla recebeu até aporte financeiro de um cara chamado JP Morgan para construir uma torre com 68 metros de altura, se eu não me engano, que era oficializada de Torre Tesla. Esse cara investiu 5 milhões nele, de dólares naquela época, que é muito mais grande do que isso hoje. Acredite em mim. Quando ele viu que todo esse alvoroço estava acontecendo, o Guglielmo Marconi na frente, ele já estava ali, puto da vida, não vendo retorno com aquilo que o Edison estava fazendo. O Edison tinha a melhor das intenções do mundo, distribuir energia elétrica de graça para todo mundo. Eu acho que ele não teria conseguido nos dias de hoje, mas essa era a ideia dele. Ele tinha as melhores intenções do mundo. O que o empresário foi obrigado a fazer? Foi lá e derrubou o maior sonho do Nikola Tesla. Colocou abaixo. Sabe quanto que ele ganhou por essa torre aqui? $1.750. Esse é o JP Morgan, que deixou de acreditar no maior gênio da história, praticamente. Inclusive tem até um boato de que perguntaram para o Einstein: Einstein, como é ser o maior cara inteligente da história? Ele falou: não sei, pergunta para o Tesla. Thomas Edison roubou também boa participação e créditos do Nicholas. Ele até o final de sua vida recebeu mais de 100 patentes em sua carreira. Já tinha chegado a trabalhar com o Tesla antes. O Tesla trabalhava para ele. Ele chegou lá no primeiro dia e já deu uma tarefa quase que impossível para o Tesla completar. Consertar um motor de um navio naquela época. Ele foi lá e conseguiu. Daí, Tesla, certo dia, se compara com o problema que ele tinha. Fazer a energia contínua funcionar tão bem quanto a alternada, de forma mais segura. E a alternada era a tese que o Tesla defendia. Ele foi lá e conseguiu. Triplicou a potência da contínua. Só que antes dele fazer isso, o Thomas Edison disse: se você conseguir fazer, eu te dou $50 mil. No dia que o Tesla conseguiu, foi até a mesa dele e dizendo: eu consegui. Ele foi e disse o seguinte: tá, mas não tem $50 mil. Como assim não tem? Thomas Edison respondeu: você não entende o humor americano? Eu não vou te dar $50 mil. Ele pegou e saiu daquela empresa mais uma vez e foi trabalhar escavando covas. Não tinha tanta oportunidade na época para eletricistas, mas estava ali por trás de uma das maiores invenções do mundo. Esse cara foi responsável por uma das maiores revoluções industriais do século XX, tornando os Estados Unidos uma potência. Mas, em contrapartida, foi muito discriminado na sua época e até hoje se tornando quase que inexistente dos livros de história. Isso porque Tesla não se importava com fama, lucros, fortuna. Ele só queria tornar o mundo um lugar melhor. Ele era completamente o oposto dos outros empresários de sua época. E todos os outros empresários tiraram proveito dessa natureza do Tesla, fazendo com que ele morresse sem um tostão no bolso, completamente falido.
alimentando pombos na janela do seu quarto de hotel sem um tostão no bolso. O que eu quero que você entenda é o seguinte: com a lição de Tesla, você consegue aprender que você pode e deve ter as melhores das intenções, mas mantenha os pés no chão e saiba o seu valor. Se o Tesla tivesse um cara do lado dele para valorizá-lo e colocasse o nome dele na mídia como um cara que estava ali recluso, porém tendo as melhores ideias do mundo, talvez a coisa para ele teria sido muito diferente. Muito. E eu tenho certeza que há muitos gênios injustiçados na palestra aqui hoje. O lugar mais rico de ideias hoje é no cemitério. Com certeza você se sentiria muito mal no lugar do Tesla. E com certeza eu sei que vários de vocês sentados aí agora têm ideias das quais pessoas nesse exato momento estão em casa tentando implementar. Eu tenho certeza. E eles estão sedentos. Eles vão conseguir. Depois você vai se sentir injustiçado. Então faça. E entenda o seu valor. Não tenha medo do marketing. Faça um marketing justo, mas não tenha medo do marketing. Ele pode ser cruel e ao mesmo tempo muito bom para você. Tesla só teve uma notícia boa no final da vida dele. Quando um jornalista que era amigo dele resolveu promover uma festa para comemorar o seu aniversário. E ali, quando o Tesla começou a falar tudo o que ele fazia, todas as invenções que ele já teve, que não foram só essas que você ouviu, foram centenas, ele acabou saindo numa reportagem da Times. Já era tarde demais, 75 anos. Só que nessa reportagem, marketing. Ele recebeu cartas de todos os quase cientistas do mundo, engenheiros, incluindo uma carta do Albert Einstein. Porra, o Albert Einstein ainda não sabia o que esse cara estava fazendo com 75 anos de idade? Só ficou sabendo depois de uma única estratégia de marketing. A Times falando bem dele, de tudo que ele já tinha feito, das coisas que ele já tinha passado. Marketing. Isso é marketing.